Hoje falaremos um pouco sobre vetores. Vamos começar definindo o que é um vetor. Um vetor é um ente matemático com três atributos: módulo, direção e sentido. Ele possui também alguns elementos. Ele é uma seta orientada, ou seja, ele tem uma origem, que nesse caso aqui foi representado pelo ponto A. Então, isso aqui é a origem do vetor. E B é a extremidade do vetor. Vou chamar de extremo. Extremo e extremidade, dá no mesmo. Bom, então, a origem e a extremidade do vetor, né, são os pontos que determinam. A orientação dele vai nos dar outra característica, ou seja, ele precisa ser de um ponto a outro. Tem uma origem, tem uma extremidade. O que significa o módulo do vetor? O módulo do vetor é o tamanho dele. Então, quando a gente olha para esse vetor AB, o tamanho que vai daqui até aqui, essa distância entre os extremos, é o que a gente chama de módulo. Então, o módulo é o comprimento do vetor, é o seu tamanho. Então, quanto maior for o módulo, maior vai ser a seta orientada que você vai desenhar, maior vai ser o comprimento. A direção. A direção é a inclinação em relação à referência. Então, por exemplo, no nosso vetor aqui, se eu tomasse como referência a horizontal, esse vetor teria uma inclinação aqui de, sei lá, θ. Essa é a direção, inclinado de θ em relação à horizontal. Tá? Então, a direção tem a ver com a inclinação para uma dada referência. E, por fim, o sentido. O sentido te diz quem é a origem e quem é a extremidade. Então, se essa é a origem e essa é a extremidade, o vetor vai de A para B. Então, no nosso caso, o vetor foi caracterizado de A para B. Assim, por exemplo. Isso é diferente de um vetor de B para A. O vetor de B para A ele tem como origem B, extremidade A. Ele vai ter o mesmo módulo e a mesma direção, mas o sentido vai ser invertido. Na verdade, a gente vai ver que o vetor AB e o vetor BA são o oposto um do outro. Tá? Então já pode guardar isso aí que a gente vai ver mais para frente. Esses dois vetores são chamados de opostos. Quando eu troco a origem e a extremidade, eles são chamados de opostos. Bom, mas para que serve um vetor? Por que estudamos vetores se vetores são entes matemáticos e não tem nada a ver com física, por exemplo? Claro que tem a ver. Na física estudamos grandezas de dois tipos: de grandezas escalares e as grandezas vetoriais. São exemplos de grandezas escalares: o tempo, que é uma grandeza escalar; a massa é uma grandeza escalar; a pressão é uma grandeza escalar; a temperatura e por aí vai. E grandezas vetoriais. Também temos várias grandezas vetoriais estudadas, como por exemplo o deslocamento, o espaço, né, a velocidade, a aceleração, a força. Então todas essas são grandezas vetoriais. Grandezas vetoriais dependem de vetores para ser representadas. Então elas precisam de módulo, direção e sentido. Grandezas escalares são representadas apenas pelo módulo, então só precisam do valor numérico. O tempo, por exemplo, 3 segundos, é bem caracterizado. Você não precisa dizer para onde, nem qual o sentido, nem qual a inclinação. Nada disso. Já a velocidade não. Você precisa dizer qual é o valor e para onde está indo. Qual a inclinação, qual é o sentido. Você precisa de mais atributos para caracterizar bem a velocidade. Vamos a um exemplo. A velocidade 1
está em laranja aqui, ela é diferente da velocidade 2, V2 aqui, que é diferente da velocidade 3. Tá? V1, V2 e V3 são vetores diferentes que representam coisas diferentes. Então, embora eles possam ter o mesmo tamanho, têm inclinações completamente diferentes. Então, são diferentes. Uma outra coisa que é importante a respeito dos vetores é que você pode colocá-los em qualquer lugar. Então, esse vetor V3 desenhado aqui, se ele tivesse sido desenhado aqui, por exemplo, ou aqui, da mesma maneira, ele seria exatamente o mesmo vetor. Então eu posso desenhar o vetor onde eu quiser, ele continua sendo o mesmo vetor. Assim como se você desenhar um número 3 aqui ou aqui, ele continua valendo 3 do mesmo jeito. Ele só está desenhado em outro lugar. O vetor é a mesma coisa. Você pode desenhar ele em qualquer lugar que você quiser. Ele continua valendo a mesma coisa e sendo o mesmo vetor. Uma aplicação simples da ideia de vetores na física é a seguinte. Imagina que você tem um bloco apoiado sobre uma superfície plana e que a aceleração gravitacional seja vertical e apontando para baixo. Como já vimos, a aceleração ela é um vetor, então ela precisa de módulo. Em geral dizemos que g é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, então esse é o valor da aceleração. Ela é vertical, ou seja, já temos a inclinação em relação à superfície da Terra, e aponta para baixo, que é o sentido. Mas quando a gente tem esse bloco sobre uma superfície, duas forças aparecem. Uma delas é o que a gente chama de força de contato, que nesse caso vai ser a nossa normal, e a outra é o peso, que também é vertical, porém aponta para baixo. Então ambas são verticais, mas são diferentes, porque uma aponta para cima e a outra aponta para baixo. Elas têm sentido diferente, e sabemos também da física que se elas tiverem o mesmo módulo, ou seja, o mesmo tamanho, esse bloco estará em repouso. Então, se n, que é o módulo do vetor normal, for igual a p, que é o módulo do vetor peso, então teremos equilíbrio. Então já fica aqui também uma dica. Repare que quando eu escrevi g igual a 10 metros por segundo, eu escrevi sem a seta. Isso significa que eu estou tratando do módulo do vetor g, ou seja, do tamanho dele. Repare que aqui todos os vetores que eu desenhei com essa seta em cima. Aqui, aqui. Se a gente voltar lá em cima, no começo, meu vetor não tinha nada escrito, mas aqui, ó, quando eu escrevi AB e BA, eu escrevi ele com a seta em cima. Então, se eu quisesse aqui representar esse vetor, por exemplo, por U, eu escreveria AB igual a U. E AB, que é o seu módulo, é o mesmo que AB, que é o mesmo que U, sem a seta. Tudo bem? Essa é só uma representação que facilita as coisas para a gente. Bom, ângulo entre vetores. Para a gente entender a adição entre vetores, é preciso entender como é calculado o ângulo entre vetores. Então, digamos que eu tenho dois vetores A e B. O ângulo entre os vetores é medido coincidindo as suas origens, mas talvez você não precise disso sempre. Digamos que eu tenho esses dois vetores. Se eu desenhar aqui a linha que dá suporte ao vetor A, ou seja, que é paralela à sua direção, desenhar a linha que dá suporte ao vetor B, ou seja, a reta, né? Aí, o ângulo entre esses dois vetores A e B é definido pelo ângulo entre essas duas linhas. Então esse ângulo aqui, ó, θ, é o ângulo entre A e B. Mas você pode querer fazer o seguinte, colocar os dois com a mesma origem, né? Então vamos supor que esse vetor amarelo
o mesmo daqui, que eu tenha conseguido desenhar igualzinho e paralelo, e o vetor B, que aparece aqui, eu vou desenhar assim. Vamos supor de novo que é do mesmo tamanho. Parece um pouco maior, né? Deixa eu apagar um pouquinho. Acho que assim tá bom. Então, se eu fizer isso, então esse vetor B e o vetor A manterão esse mesmo ângulo θ. Porque tudo que eu fiz foi desenhar um vetor paralelo ao original, só que com as origens coincidindo. Cuidado, porque se o vetor B estiver aqui, ó, se eu desenhar o vetor B aqui, rapidinho, deixa eu consertar. Opa. Se o vetor B estiver aqui, esse ângulo aqui ele é importante. Vou fazer ele de roxo. Esse ângulo aqui é importante. Mas esse alfa não é o ângulo entre vetores. Esse alfa é o suplementar do ângulo entre eles. Alfa é igual a 180 menos θ. Tá? Mas não é o ângulo entre vetores. O ângulo entre vetores é medido quando eles têm a mesma origem. A gente vai ver porque isso é importante quando a gente vê no próximo tópico a adição entre vetores. Tudo bem? Então, para medir o ângulo entre dois vetores, eu preciso colocar eles com a mesma origem. Então, vamos à adição entre vetores, como eu tinha falado. Em geral, a adição é feita geometricamente. Depois a gente vai ver que dá para fazer a soma algebricamente também. Mas vamos entender como funciona a soma geométrica. Para somar dois vetores, ou seja, para adicionar os vetores, você precisa fazer com que todos eles fiquem em sequência, sempre colocando a origem do segundo com a extremidade do anterior. E assim por diante, você vai colocar eles em sequência. Então tudo que temos que fazer é pegar esse vetor A, colocar ele. Então eu vou desenhar esse vetor A, fazer ele de amarelo. Então o vetor A eu vou colocar aqui. Digamos que eu consegui reproduzir o mesmo vetor A, tá? Então aqui é o vetor A. Vou pegar o vetor B, que possivelmente tem um módulo diferente de A. Vou pegar o vetor B, vou desenhar ele aqui. Vetor B. E por fim o vetor C. Vou pegar o vetor C, desenhar ele aqui. O vetor adição é o vetor que liga o início do primeiro, vamos fazer ele de vermelho. Ele liga o início do primeiro ao extremo do último. Esse é o vetor A mais B mais C. Essa adição pode ser feita em qualquer ordem, tá? Ela é comutativa. A gente ainda não está falando sobre as propriedades da adição, mas ela é comutativa. Você pode trocar essa ordem. Ela também é associativa. Você pode fazer A mais B e B mais C. Tá? Outra coisa, aqui eu dei o exemplo com três vetores, com A, B e C. Algumas pessoas dão exemplo com dois vetores e te dão uma regra chamada regra do paralelogramo. Ela é verdadeira e ela tem a ver com o seguinte. Digamos que você primeiro faça o vetor A mais B, de acordo com o que eu acabei de falar. O vetor A mais B vai ser esse vetor aqui, ó, em azul. Porque ele vai ligar o início do primeiro ao final do último. Depois, se eu ligar o vetor A mais B, que é esse vetor aqui, no vetor C, eu teria exatamente esse. Então, repara que se eu fizer A mais B e juntar com C, eu terei esse. Se eu fizer B mais C, eu terei esse. Se eu juntar com A, eu terei esse de novo. Olha só, o vetor em azul é o vetor
A mais B. Vamos juntar o vetor B com C. O vetor B com C seria esse vetor aqui, ó, laranja. Opa, o laranja está muito parecido com o outro, que é um marrom. Vamos pegar o... Quase todas as cores já foram, um verde, amarelo, um azul escuro. Então, esse vetor de azul escuro, ele é B mais C. Se fizermos B mais C primeiro e juntarmos com A, eu ainda vou ter o mesmo vetor, certo? Então ela é associativa também, certo? Então eu posso fazer usando diagonais de um quadrilátero, por exemplo. Tá? Bom, vamos lá então, vamos ver que tal regra do paralelogramo é essa, que aparece aqui embaixo. Digamos que eu tenha dois vetores, e não três como antes, vetores U e V. Se a gente pegar esse vetor V e colocar aqui, eu vou tentar fazer isso dinamicamente. Ó. Vamos pegar o vetor V e, sim, opa, e deslocá-lo para cá. Esse é o nosso vetor V. Ok, pronto. Coloquei o vetor V aqui. Agora, colocando esses dois vetores assim, repare que ele ainda não está do mesmo jeito que antes, né, na sequência. Mas como a gente sabe, eu posso desenhar o vetor V aqui do lado. Então eu vou pegar esse vetor V e vou duplicá-lo colocando aqui. E esse vetor também é o vetor V, uma cópia dele. E aí vou pegar o vetor U, também vou redesenhar ele aqui. Ó. Esse é o vetor U também. Então o vetor U é paralelo ao vetor U. E o vetor V é paralelo ao vetor V. Bom, então esse desenho representa um paralelogramo. Se ele representa um paralelogramo, então a sua adição entre U e V, tá vendo? U depois V é justamente essa diagonal. Então esse vetor em laranja, ele representa U mais V. Essa regra do paralelogramo, ela é útil para dois vetores, mas não para mais vetores. Tá? Então quando eu tenho dois vetores, a regra do paralelogramo ela parece útil, porque a diagonal do paralelogramo formado com os dois vetores com origem coincidente é a adição deles. Tá? Mas você precisa colocar eles em sequência para poder fazer o vetor, fazer a adição. Se eles não estiverem em sequência, você não vai conseguir perceber isso. Com dois vetores fica fácil, mas com mais vetores você não vai conseguir. Bom, e como que a gente calcula o módulo da soma? Ou seja, como que eu calculo o valor, tamanho do vetor? Vamos a alguns casos. Primeiro, se eles forem paralelos. Se os dois vetores forem paralelos, basta fazer o que a gente já falou antes e colocar eles em sequência. Então o vetor B está aqui, eu vou colocar o vetor B antes, por exemplo. Se o vetor B estiver antes, em sequência com o vetor A, esse é o vetor B. A adição de B com A, vou fazer de roxo, vai do início de B ao final de A, do início do primeiro ao final do último. Esse é o vetor A mais B. Repara que se eles forem paralelos e estiverem no mesmo sentido, o módulo da soma, vamos chamar esse cara aqui de S para facilitar. O módulo da soma vai ser simplesmente A mais B, já que eles são paralelos. Se estiverem em sentidos contrários, agora a gente precisa fazer o seguinte. Vou colocar o vetor A aqui, né, no final do vetor C. Então o vetor A começa aqui no final de C e vai para a direita. Esse é o vetor A. Estava desenhando aqui, eu desenhei ele aqui. Começa aqui no final, ó,
primeiro, segundo. A soma agora liga o início do primeiro, ao final do último. Essa é a soma. Esse é o vetor soma. Vou fazer de outra cor para não parecer que é a mesma soma de antes. Esse é o vetor soma do início do primeiro ao final do último. Esse é o vetor soma. Mas qual é o módulo da soma? É o vetor A todo menos o vetor C. Então, o tamanho da soma é a diferença entre os tamanhos de A e C, mesmo que a adição de vetores seja uma adição mesmo. E se eles forem perpendiculares? Bom, se eles forem perpendiculares, como nesse exemplo aqui, o IV, vemos que eles são perpendiculares. Isso quer dizer que suas retas suporte formam 90 graus. Bom, de novo, basta a gente pegar o vetor U, colocar o vetor U na sequência com o vetor V. O vetor V aqui. V. V. O vetor soma, vou fazer de outra cor de novo. O vetor soma, ele vai ligar do início do primeiro ao final do último. Esse é o vetor soma. Como esse ângulo é de 90, o vetor soma ao quadrado tem que ser igual ao vetor U ao quadrado mais o vetor V ao quadrado, já que esse triângulo é retângulo, tá vendo? Então, o módulo da hipotenusa vai ter que ser igual ao módulo de cada um dos catetos ao quadrado. Então, o módulo da hipotenusa ao quadrado é igual ao módulo dos catetos ao quadrado somado. Esse me dá o tamanho do vetor. Então, paralelos, basta somar ou subtrair, sentidos iguais, soma, sentidos opostos, subtrai. E perpendiculares, ele vai ser a hipotenusa, né, de um retângulo. Hipotenusa de um triângulo retângulo. Se você fechar aqui, lembre-se que a gente vai ter o que falamos sobre a regra do paralelogramo. Ó. Esse cara é um paralelogramo, já que o retângulo é um paralelogramo. E por fim, vamos ao último caso em que você tem dois vetores que formam um ângulo θ. Então, se dois vetores formam um ângulo θ, vamos botar alfa. Dois vetores formam um ângulo alfa. Como é que eu faço para calcular a adição dos dois vetores? Cuidado, não é só fechar aqui, né? Primeiro eu tenho que desenhar esse vetor aqui, para poder coincidir as origens, coincidir a extremidade do primeiro com a origem do segundo. Então, o primeiro passo é transportar esse vetor para cá. Então, eu vou colocar ele aqui. Esse é o nosso vetor y. Agora eu ligo o início do primeiro com o final do último aqui. Então, esse é o nosso vetor soma. Esse vetor é o vetor x mais y, que eu vou chamar de S. Bom, se eu quero calcular o tamanho de S, repare que se aqui é alfa, como isso aqui é um paralelogramo, se a gente fechar aqui, a gente tem um paralelogramo. Né? Então, isso aqui, ó, esse lado é paralelo a esse, e esse lado é paralelo a esse. Então, como isso é um paralelogramo, o ângulo de cima, esse ângulo aqui, ó, já vimos que ele vale 180 menos alfa. Então, quem é esse tamanho? Pela lei dos cossenos, a gente vai poder escrever S ao quadrado é igual a x ao quadrado. Agora a gente está tratando só do módulo. Y ao quadrado menos 2 vezes xy vezes o cosseno de 180 menos alfa.
Lá da trigonometria, a gente sabe que cosseno de 180 menos alfa, cosseno de 180 menos alfa, esse valor aqui, ó, ele é igual a menos o cosseno de alfa, que a gente pode usar o próprio ângulo entre vetores. Então, na verdade, s ao quadrado vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2xy vezes menos cosseno alfa. Esse menos pode modificar esse sinal, a gente pode colocar mais aqui, botar aqui cosseno alfa. Com isso a gente consegue calcular o tamanho da soma S de dois vetores que formam um ângulo alfa. Mas repare que a gente não pode usar diretamente o ângulo entre vetores, mas sim o suplementar do ângulo entre eles. Ok? É isso. Eu fico por aqui com essa breve introdução sobre vetores. Até o próximo vídeo. Valeu!